Segurança, uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce, seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Olá, boa noite. Começando agora mais uma live do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, pela TV Cresce, Facebook, YouTube. Você internauta, corretor, ou que nem seja corretor, mas que está acompanhando a gente. Se você tem perguntas, dúvidas, já pode mandando para a gente, que daqui a pouquinho quem vai responder é o Fernando Massucci, italiano, hein? Olha só, ele vai falar para a gente sobre recrutamento de alta performance. O Fernando é corretor de imóveis, ele é economista pela Unicamp, tem pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é sócio administrador da imobiliária Remax Chavante, que fica no Tatuapé, Zona Leste, aqui de São Paulo. Ele é um aficionado pelo mercado imobiliário e também por pessoas. Trabalha na área há 8 anos e tem muita experiência, né, Fernando? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua participação. Com certeza você vai trazer um assunto muito bacana para a gente, toda a sua expertise. Então, os nossos agradecimentos de toda a diretoria, do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Seja bem-vindo nessa live e o espaço é todo seu. Muito obrigado, Simone. Eu sempre sou muito bem recebido pelo Cresce, eu fico assim honrado de poder participar e de poder trazer um pouco do que a gente faz aqui nas nossas imobiliárias para que o pessoal consiga copiar, utilizar as melhores práticas, né? A gente sempre tenta explicar que, na nossa visão, a gente é da geração mais nova aí do mercado imobiliário, né? Que na nossa visão, quem agrega vai mais longe. Então, juntos, a gente vai muito mais longe. E hoje eu estou aqui de bom grado para passar as melhores práticas que a gente utiliza na nossa imobiliária para que os resultados venham cada vez melhores e mais constantes. E um assunto que, para mim, é imprescindível, e eu vou falar de coração aberto, para mim, para nós aqui, nós somos aqui em 3 sócios, eu, o Olavo e o Danilo. Para nós é crucial, o principal de todos é o processo de recrutamento e seleção. E não só do staff, não só do pessoal CLT que trabalha conosco, mas principalmente dos corretores. Esse é um assunto, até deixa eu colocar aqui já a apresentação. Me falem aí, vocês estão... Simone, por favor, está vendo a apresentação aí? Tô sim, tô te acompanhando. Ótimo. Ó, gente, a partir de agora, é bom vocês saberem, eu não estou vendo mais nada, tá? Eu só estou vendo minha apresentação aqui. Então, se vocês tiverem sugestões, vão mandando. Se tiver alguma dúvida, me manda. A Simone, qualquer coisa, me chama. E para nós aqui na Remax Chavante, um dos principais pilares de uma imobiliária bem estruturada é o processo de recrutamento e seleção de corretores, tá? Esse processo, para nós, ele é a base, é o começo de uma imobiliária estruturada com ganhos recorrentes, com vendas recorrentes. E, para minha surpresa, pouquíssimas são as imobiliárias que investem nisso. Eu diria assim, eu estou aí há 8, 9 anos, eu até perco as contas, talvez até 10 anos aí no mercado imobiliário, e eu, sinceramente, não conheço, fora da nossa rede, da Remax, que traz isso como primordial, eu não conheço imobiliárias que tenham como processos de recrutamento e seleção robustos. Eu não conheço imobiliaristas que entendem a importância que é ter um procedimento, né? Não é só uma questão de fazer uma entrevista, não é só uma questão de estar sempre procurando por corretores, é uma questão de você ter um processo, uma metodologia para atrair, para agradar, para trazer para perto profissionais de alta performance. E até eu queria começar a nossa discussão aqui, a nossa conversa, falando exatamente sobre isso, falando da importância
de como é importante para nós, imobiliaristas, ter esse processo de recrutamento e seleção robusto. Porque o que acontece é o seguinte, é normal a gente, conversando com o pessoal do mercado imobiliário, perceber que, às vezes, o padrão, a qualidade do corretor de imóvel deixa a desejar, né? Então, assim, é muito normal você ir em plantão de vendas, de lançamentos, é muito normal você ir em imobiliárias, ou você interagir com o mercado imobiliário e perceber que o corretor ele não está tão preparado para aquela função. E eu queria começar conversando sobre isso. Na verdade, eu queria até gastar mais tempo falando sobre essa importância do que explicando sobre literalmente o processo e a metodologia que a gente aplica aqui. Para mim, para nós, aqui na nossa empresa, a responsabilidade de você ter bons profissionais trabalhando junto contigo é do imobiliarista. É do corretor, mas é do imobiliarista. Então, eu gostaria de começar trazendo essa discussão. A responsabilidade do mercado imobiliário ser melhor ou ser pior é nossa. É do corretor, é do imobiliarista, é do dono da imobiliária. Se a equipe ela é mal preparada, se o corretor ele não está preparado o suficiente, é porque nós não trabalhamos, nós não investimos tempo nisso. O corretor ele não é uma profissão dos que não tem nenhuma. O corretor ele não pode ser desqualificado. É uma profissão muito poderosa. É uma profissão que traz ganhos muito altos. Só que para isso, as pessoas que estão associadas com nós, elas têm que entender que elas precisam desenvolver um plano de carreira. É como se fosse um médico, é como se fosse um dentista, é como se fosse um engenheiro. Para você ter uma carreira bem estabelecida, para você se tornar uma autoridade na engenharia, você tem que fazer faculdade, você tem que continuar sempre estudando, sempre se capacitando. Para você ser médico também, demora 20 anos para você ganhar credibilidade e autoridade. O corretor de imóvel ele não é diferente disso. Todos nós que temos imobiliárias, todos nós que nos demos bem no mercado imobiliário, a gente sabe que é um mercado muito promissor. Eu diria que é um dos mercados mais promissores do mundo. Então, a gente tem que trazer para nós a responsabilidade de que as pessoas que trabalham junto conosco têm que entender o poder, têm que entender o quanto elas conseguem se desenvolver e se capacitar e ganhar dinheiro no mercado imobiliário e ter uma vida digna. E a gente tem que trazer para nós, para perto de nós, pessoas que entendem isso e que querem ter uma carreira sólida e de longo prazo no mercado imobiliário. E esse é o nosso desafio e é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tanto corretores quanto imobiliaristas. A gente não pode trazer qualquer um para a nossa empresa. Nós temos que trazer as pessoas que têm o mesmo pensamento, que tiveram as mesmas oportunidades e que entendem o mercado imobiliário como algo promissor e que desejam desenvolver a sua vida nesse mercado. A ideia aqui é que a gente inverta a lógica que existe hoje no mercado. Hoje é super normal você passar na frente de uma imobiliária e tá uma plaquinha lá de precisa-se de corretor de imóvel. Gente, que tipo de profissional, que tipo de pessoa nós vamos atrair com uma plaquinha de precisa-se de corretor? Que tipo de gente nós queremos junto conosco? Como que a gente vai fazer para atrair esse tipo de um profissional de alta capacidade, um profissional que tem preocupação com o seu nome, que tem preocupação com a sua autoridade? Será que um imobiliarista que proíbe o corretor de usar o nome, que estimula o corretor a usar apelido, ele vai conseguir atrair um profissional maduro para trabalhar com ele? Será que imobiliaristas, donos de imobiliárias, donos de gerentes que obrigam um profissional liberal a fazer um plantão, a ficar num local que não tem nem, às vezes, condições, não tem um banheiro, não tem... será que a gente consegue atrair pessoas que vão prestar um serviço de excelência? Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é como que nós, que deveremos atrair bons profissionais, devemos nos portar para conseguir
trazer para perto as pessoas que a gente acredita que vão auxiliar na capacitação do mercado imobiliário. E essa inversão de lógica é uma discussão que está muito em pauta agora no século XXI e que todos nós que estamos nesse mercado temos que trazer, temos que pensar e temos que nos esforçar e temos que investir dinheiro para que as coisas aconteçam. A imobiliária, hoje em dia, ela tem que atrair o bom profissional. E não é o bom profissional que tem que querer estar com que tem que ir atrás da imobiliária. O bom profissional, ele tem que querer estar com a imobiliária. E para isso, a imobiliária, o imobiliarista, o gerente, ele tem que prestar um serviço para que o corretor se sinta bem, para que o corretor queira estar com você. Então, essa história de volume, de quantidade, de qualquer um entra, isso tem que acabar. Nós temos que estruturar a nossa empresa para que ela preste serviços de excelência, para que os corretores que desejam ter uma carreira no mercado imobiliário queiram estar conosco. Existe uma discussão hoje em dia entre a diferença da imobiliária do século passado para a imobiliária desse século, do século XXI. Antigamente, as imobiliárias elas eram centralizadoras de negócios. Então, como que funcionava? Geralmente, um profissional que se deu bem no mercado imobiliário, um corretor que se deu bem, ele decidia abrir uma empresa, abrir uma imobiliária, ou um time, ou virar gerente, para que essa equipe que ele montasse auxiliasse ele a fazer negociações. Isso parece óbvio, né? Então, vamos dizer assim, aqui na nossa região tem várias, a própria história da nossa imobiliária é assim, a Chavante Imóveis, hoje Remax Chavante, ela tem 46 anos. E o que acontecia é que o ex-dono, que é óbvio, se a imobiliária tem 46 anos, provavelmente não fui eu que fundei, né? A gente comprou, era da família de um dos nossos sócios. E os ex-donos, né? Eles eram excelentes negociadores e eles montaram uma empresa para auxiliá-los a desenvolver negócios. Tá claro? Então, a imobiliária, ela funciona como uma central de negociações. Eu não sei se vocês estão me enxergando, mas é como se tivesse aqui na lousa um ponto focal com várias pessoas, um setor jurídico, um setor de financiamento e vários corretores trazendo negócios para que a imobiliária fechasse. O que acontece quando a gente utiliza essa teoria? A imobiliária ela é limitada, porque chega um momento que ela não dá conta das transações. Como que a gente tem que pensar hoje a imobiliária do século XXI? É justamente o desenho que está aí na esquerda de vocês. Cada corretor ele tem que funcionar como uma unidade centralizada de negócios. Se você fizer isso, a imobiliária ela vai ficar por fora, prestando um serviço de excelência aos corretores, prestando serviço para que eles desenvolvam seus próprios negócios, certo? E daí eles conseguem fazer negócios entre eles. Então, todo mundo já ouviu falar aquela frase super clichê, né? Quem divide, multiplica. Mas a gente tem que trazer essa teoria para dentro do nosso negócio. Essa teoria aqui da descentralização, na verdade, esse modelo chama modelo centralizado e esse modelo, que está aqui à direita no slide, se chama modelo distribuído de negócios. Ele é utilizado, esse modelo, ele é utilizado inclusive com servidores do Google. Antigamente, o servidor centralizado, ele dava problema, acabou. Não tem mais ninguém prestando serviço. Agora, quando o servidor é descentralizado, pode dar problema em 1, em 2, em 10, o negócio não acaba. E é isso que a gente tem que pensar. Se cada corretor que se associasse a nós tivesse cabeça para ser dono do negócio, tivesse vontade de se capacitar para fazer negócios por ele mesmo, eles se associariam à nossa imobiliária, tá claro? Para que nós auxiliássemos eles a desenvolverem negócios. E daí cada um deles é uma centralizadora de negócios imobiliários. Agora, como é que a gente vai querer trazer qualquer um para desenvolver uma negociação do começo ao fim? É praticamente impossível.
Então, a gente tem que montar, veja, eu estou falando tudo isso, não sei quanto tempo eu estou falando aqui já, 15 minutos, eu estou falando tudo isso para trazer para vocês por que a gente tem que ter um processo robusto de recrutamento e seleção. Por que a gente tem que investir tempo e dinheiro para atrair os melhores profissionais para trabalhar conosco? Porque se a gente fizer isso, nós conseguimos cada vez mais sair da operação, da negociação, da transação, da compra e venda, e trabalhar cada vez mais com desenvolvimento de profissionais, com prestação de serviços. Antes de entrar aqui nessa reunião, eu estava com meus sócios, com o Danilo Herrero e com o Olavo Piton, nós estávamos aqui discutindo sobre um aplicativo que nós estamos desenvolvendo para os nossos corretores. Pô, a gente tem que ter tempo para pensar em coisas que vão melhorar a vida deles. E daí eles vão querer estar conosco porque é mais prático, porque é mais vantajoso, porque é mais interessante. Mas, Fernando, como que eu vou atrair esses profissionais? Como que eu vou conseguir trazer para perto de mim profissionais que queiram se capacitar, que estão preocupados com a sua carreira? A gente tem que pensar e desenvolver um processo. Geralmente, esses profissionais, eles estão no nosso círculo social. São pessoas da nossa família, são pessoas que andam conosco, que frequentam os mesmos lugares. E nós, como imobiliaristas, e nós, como pessoas do mercado imobiliário, eu sou corretor, eu fui corretor, eu atuei como corretor mais de 5 anos na minha vida. Eu não posso ter vergonha de ser corretor. Eu não posso ter vergonha de chamar, por exemplo, a minha esposa, que todo mundo conhece, a Rafaela Januzzi, eu não posso ter vergonha de trazer ela para a nossa equipe. Eu tenho que ter orgulho, porque se eu conseguir desenvolver e ter uma vida digna com essa profissão, pô, é uma coisa que eu tenho que atrair as pessoas que eu gosto. E eu preciso trabalhar um processo robusto para que essas pessoas queiram estar comigo e para essas pessoas saberem que eu trabalho com isso e para essas pessoas entenderem que o mercado imobiliário é promissor e para essas pessoas sonharem em ser corretores de imóveis. Hoje aqui na nossa empresa, nós temos 66 corretores associados. Eu tenho orgulho de falar sobre qualquer um deles. Inclusive, todos vocês estão super convidados a virem aqui no Tatuapé. Nós estamos na rua Monte Serra, número 906, esquina com Emílio Malé. Eu convido vocês para virem aqui conhecer a competência e as pessoas da nossa equipe. São profissionais de outras áreas que se decidiram, por opção, virar corretores. São profissionais que já eram corretores e que queriam mais, queriam se desenvolver e entenderam que estar conosco são coisas boas. Marcos Dedivides, Fábio Cachoeira, Valéria Prosperi, Cláudio Galvão Matavelli, são profissionais assim exímios. Anderson Vieira, que nem era do mercado imobiliário. São pessoas que assim nos enchem de orgulho por ser quem elas são e pelo que elas buscam no mercado imobiliário. Felipe Corregliano, que tem uma história magnífica, maravilhosa. São profissionais muito competentes que escolheram o mercado imobiliário por opção e que sabem que esse mercado é um mercado promissor e querem constituir carreira. Tá claro? Vamos falar sobre o processo de recrutamento e seleção que nós instauramos aqui na nossa imobiliária, na Remax Chavante. Hoje a gente investe muito dinheiro, muito tempo e muito recurso para fazer esse método rodar. Eu tenho um funil de prospecção e eu convido a todos os imobiliaristas a investirem tempo nisso, investirem dinheiro nisso. E eu convido a todos os profissionais e corretores a procurarem empresas que estão preocupadas com isso, a procurarem imobiliárias que investem em atrair bons profissionais. Como que funciona hoje aqui o processo de recrutamento e seleção da Chavante Imóveis? Primeiro de tudo, eu tenho que ter um controle dos meus prospects, dos meus leads. São os meus clientes potenciais. Gente, olha que interessante. Eu estou chamando os potenciais corretores que vão
se candidatar ou vão ser recrutados para trabalhar aqui conosco, como clientes. É exatamente isso que a gente faz aqui na Remax Chavante. Os corretores, para nós, são nossos clientes. Ao passo que os clientes dos corretores são o mercado imobiliário. São os proprietários, são os compradores, é a transação. Então, eu estou preocupado aqui em atrair os meus clientes, que são os meus corretores. A partir do momento que eu monto uma lista, uma quantidade de profissionais para eu entrar em contato e convidá-los a trabalhar comigo, eu desenvolvo o que a gente chama de cold call, que é uma ligação fria para tentar conquistar a atenção desse profissional para que ele trabalhe no mercado imobiliário. Às vezes ele já está muito bem em outra empresa, às vezes ele não é do mercado imobiliário, eu preciso ensiná-lo e auxiliá-lo ele a tirar o CRESS, a entrar no TTI, fazer o curso de transações imobiliárias. Às vezes ele já está no mercado imobiliário há muito tempo, mas não está feliz com os resultados, e eu preciso convidá-lo a trabalhar aqui conosco. Em seguida, eu vou explicar todos esses passos com mais calma, tá? Em seguida, a gente vai fazer um agendamento presencial, é um atendimento personalizado, na qual ele vai vir na imobiliária para me conhecer e para a gente bater um papo. Depois eu envio um questionário, é um formulário de avaliação para entender o momento desse candidato e para ver o carinho com que ele faz esse questionário para estar aqui conosco. Depois eu peço para ele pensar em toda a nossa conversa, eventualmente tiro algumas dúvidas. E se tiver tudo bem, daí a gente assina um contrato. Eu consigo pedir através desse contrato. Nesse contrato eu deixo muito claro que ele é um profissional liberal, né? Um contrato de desvinculação, não de vinculação. Então lá está escrito que ele não tem que fazer plantão, que ele não tem hora de trabalho, que ele não deve nada para ninguém, que ele não tem gerente, ele não tem chefe, porque o corretor de imóvel é um profissional liberal. E em seguida eu consigo solicitar os acessos e inscrevê-lo no nosso onboarding, que é o nosso processo de treinamento inicial, que é onde a gente vai explicar toda a nossa teoria, toda a nossa metodologia e o que ele precisa fazer para ser um corretor altamente capacitado. Agora, olha que estranho. A gente tem que começar com CRM. A gente tem que ter um sistema para organizar todo esse funil, para que a gente consiga medir os nossos resultados. Gente, vocês estão entendendo a profundidade de onde eu estou indo? Nós temos um processo de recrutamento e seleção robusto, a ponto da gente ter sistema para controlar esses resultados. Mas, Fernando, nunca ouvi falar nisso. Acreditem, esse é um dos segredos das imobiliárias que mais faturam no mundo. É um processo de recrutamento para atrair e é um processo controlado dos resultados. Mas, Fernando, por que eu tenho que medir? Vamos lá, vou fazer um exercício rápido aqui para vocês entenderem por que a gente investe tempo e dinheiro e recurso nisso. Vamos supor que entre um corretor capacitado, um profissional que deseja ter um plano de carreira no mercado imobiliário na sua empresa. Você vai auxiliá-lo, você vai dar suporte, você vai explicar como o mercado funciona, você vai ajudá-lo a desenvolver os próprios negócios. E aqui na nossa imobiliária, esse agente, esse novo entrante, ele geralmente faz de 3 a 5 vendas no primeiro ano. Estou falando aqui na nossa empresa. Vamos supor que o ticket médio que esse corretor vai fazer é de 300 mil, um ticket médio baixo, certo? A gente cobra 6% de comissão. Vamos considerar que 50% dos corretores que entram, dos recrutados, eles acabam saindo por um motivo ou outro. Não era isso que eles queriam, eles não estão preparados. A gente considera aqui que entra 30% líquido da comissão para a imobiliária. Se eu dividir esses 3 imóveis vendidos, um ticket médio de 300 mil, com 6% de comissão, metade deu errado e 30% dessa outra metade entra para a minha empresa, eu estou falando de R$ 675 por mês. Eu estou falando de R$ 8.100 por ano. E veja, eu trouxe todos os números para o pior possível, certo? Se eu considerar, depois que eu montar meu processo de recrutamento e seleção, que a cada 6 pessoas com que eu convido para trabalhar comigo, uma entra, eu posso chegar à conclusão que uma reunião minha vale R$
R$350. Vocês estão entendendo o poder do que eu estou falando? Beleza. E é por isso que eu invisto muito nisso. Aqui, o CRM que a gente utiliza para controlar os números é o Pipedrive. Não sei se vocês conhecem, tem vários outros aplicativos e softwares que fazem isso. O Pipedrive é um aplicativo pago, ele é um pouco caro, tem uma opção gratuita que é o HubSpot. Se você quiser começar de algum jeito, a gente tem o Trello, que é completamente gratuito, ou até mesmo o Excel. A questão é controlar. E daí eu vou trazer aqui os meus anéis do meu funil, né? Para eu entender o que está acontecendo. Então, essa foto que está aí, ela é verídica, tá? Ela é verdadeira. Então tá aqui, ó, cliente potencial, cliente contatado, eu agendo uma reunião, a pessoa pode vir ou não na reunião, então é a terceira coluna é reunião agendada, reunião realizada, depois eu envio os questionários, a pessoa responde o questionário, eu envio o contrato, e daí, depois do contrato assinado, eu considero que essa pessoa tem 90 dias comendo 1 quilo de sal aqui conosco, para ver se é isso que ela quer ou não da vida. Beleza? Isso me traz um funil, na qual esses são os números do meu ano de junho. Então, eu falei com 200, eu tinha 258 pessoas em potencial para conversar, eu falei com 232 e assinei 52 contratos, dos quais 12 ficaram mais de 90 dias comigo. Tá claro? Eu preciso saber esses números para chegar naquele resultado numérico que eu trouxe ali atrás para vocês. O que acontece no primeiro contato? Vamos lá. O objetivo do primeiro contato, ele é telefônico e eu tenho apenas um objetivo: agendar uma reunião pessoal. Nessa primeira conversa por telefone, eu tento entender o momento do meu candidato, eu tento entender se ele está com algum problema na vida profissional dele, vejo se ele tem um perfil ideal para a profissão, né? Se ele tem fôlego financeiro, aviso sobre as dificuldades, que o mercado imobiliário é um mercado que demora para o resultado acontecer, identifico as capacidades básicas ali numa conversa de 5 a 10 minutos e convido ele para entrar para vir para a nossa reunião. Basicamente, eu vou pôr um slide aqui que é o slide mais feio, mas é o slide mais importante. Eu fiz ele feio de propósito, que é o slide mais importante que eu quero que... Esse é o slide que vocês têm que tirar foto, tanto o corretor quanto o imobiliarista, quanto o dono de imobiliária. Basicamente, eu tento identificar 3 coisas. Se esse candidato tem paixão por pessoas, se ele deseja ter um plano de carreira no mercado imobiliário, ou se ele está se aventurando, e se ele tem sede de conhecimento. Porque médico bom é médico que estuda todo dia. Dentista bom é dentista que estuda todo dia. Corretor bom, galera, é corretor que estuda todo dia. O principal requisito que eu procuro nas pessoas que estão comigo é o plano de carreira. Muito difícil encontrar pessoas que sonham em ter um plano de carreira no mercado imobiliário. Pode parecer impossível. Não é impossível. É muito difícil. Muitas boas pessoas querem desenvolver carreira no mercado imobiliário. Beleza. Identificada basicamente esses 3 quesitos, eu agendo uma reunião presencial. Essa reunião a gente chama de reunião de apresentação. Na Remax a gente tem como é que fala? Um dialeto, a gente chama de 60 minutos, que é a reunião de apresentação da nossa metodologia. Basicamente, eu tento apaixonar o candidato e eu tento trazer as soluções através das prestações de serviço que a minha imobiliária vai dar para ele. Eu tento explicar que eu vou conseguir auxiliá-lo na tomada de decisão correta do mercado imobiliário para ter um plano de carreira sólido. Coisas que eu falo que são muito importantes. É necessário o comprometimento full time. Não dá para ter 2 empregos. Não dá para o cara ser engenheiro de manhã e fazer hambúrguer à noite. Não dá para o cara ser médico de manhã e ser Uber de fim de semana. Não dá para a pessoa ser meia corretora. Não tem como. Ela tem que se comprometer. Eu deixo muito claro os nossos valores e princípios, e é muito bom falar aqui para vocês que a parceria
é um dos nossos valores e princípios, então ele tem que aprender a trabalhar em equipe, ele tem que aprender a fazer negócios com os outros. E eu tento explicar para ele que a gente precisa de uma inércia para o negócio dele rodar. Então, assim como se você vai abrir um negócio próprio, você tem que primeiro investir para depois colher os frutos, aqui também. Primeiro ele vai investir para depois colher os frutos. Esse investimento é basicamente tempo, mas não pense que vai acontecer do dia para a noite. Eu já participei de processos seletivos de imobiliárias grandes em que eles prometem remuneração. Nós não podemos fazer isso, porque a remuneração depende do corretor. Corretor, espero que vocês estejam me assistindo. Se alguém garantir uma remuneração mensal para vocês, tem alguma coisa errada. Porque a remuneração depende de você. É você que vai ter que trabalhar, é você que vai ter que ir para cima. Você é dono do seu próprio negócio. E olha que interessante. Aqui eu tenho até algumas perguntas chaves que antigamente eu fazia como se fosse parecia que eu estava em um interrogatório. Parecia que estava um negócio de prisão, assim. A pessoa sentava e ficava perguntando. Hoje eu tenho essas perguntas um pouco mais absorvidas, né, no meu discurso, e eu tento passar por todas elas. Esse é um slide interessante de vocês também tirarem foto. São as perguntas matadoras numa reunião de apresentação da sua imobiliária. Vamos conhecer o candidato e ver se ele tem perfil e se ele está preparado para estar conosco. Qual foi seu percurso profissional? Por que você se interessou no mercado imobiliário? Você já pensou em ter seu próprio negócio? Porque um corretor é ser dono do seu próprio negócio. Por que você nunca avançou se você pensou? Se você tivesse a possibilidade, você considerava ter um negócio com baixo custo? Porque é isso, no mercado imobiliário eu consigo te ajudar. Quais seus sonhos que você gostaria de concretizar? Talvez eu consiga te ajudar. Ganhando um salário fixo, você acha que você vai conseguir conquistar esses sonhos que você tanto almeja? Nos locais que você trabalhou, você se sente valorizado? Eles reconhecem o seu trabalho? Como você se sentiria se os seus ganhos fossem proporcionais ao seu esforço e dedicação? Você gosta de pessoas? Gosta de trabalhar em equipe? E quais são suas maiores qualidades profissionais? Com essas perguntas, e veja, eu já estou no terceiro ou quarto anel do meu funil. Eu estou fazendo uma reunião presencial com a pessoa que eu quero que trabalhe comigo. Gente, falei para vocês, nós somos aqui 3 sócios. Eu fico full time fazendo isso, fazendo reuniões com possíveis profissionais para ver se eles estão no momento certo e se eles querem trabalhar comigo. Isso é uma questão muito importante. Aqui, para nós, o processo de recrutamento e seleção não sou eu recrutando pessoas, sou eu sendo recrutado por bons profissionais. O meu intuito é que os bons profissionais queiram trabalhar comigo. Tá claro? Feita essa reunião, identificada a oportunidade, entendido que a pessoa quer trabalhar comigo, eu mando um questionário. Fernando, uma prova. Eu mando uma prova, gente. Nessa prova, eu escrevo várias das coisas que foram conversadas. Eu explico por escrito o que vão acontecer nos próximos dias. E eu faço ele ler para pensar na nossa conversa. Porque aqui na nossa empresa, eu vou investir muito tempo, dinheiro e recurso para auxiliar esse profissional a se desenvolver na carreira dele. E eu não quero aventureiro. Se for para se aventurar, se for para tentar ser corretor, aqui não é o lugar. Aqui eu preciso de pessoas que queiram. E se esse candidato precisar de 1 ano para se decidir, eu não tenho pressa. Daqui 1 ano eu vou estar aqui, eu vou estar disposto a recebê-lo e a ajudá-lo. Mas eu não quero que ele tome a decisão de supetão, porque eu não sei se vocês já viram essa estatística, mas de 70% a 75% das pessoas que entram no mercado imobiliário desistem. Desiste porque é difícil, desiste porque precisa de dedicação, desiste porque não entra dinheiro da noite para o dia. E eu preciso que o meu candidato entenda isso antes de entrar. Porque eu não quero enganar ninguém. Essa prova é chata, quem já fez sabe,
E feita essa prova, estando tudo bem, eu assino um contrato digital com ele. Aqui a nossa imobiliária, felizmente, é 100% digital, inclusive escritura, agora a gente já faz online. O Almeres e a Paloma e o Marcelo Hauser, gente finíssima, parceiraço nosso, auxiliam muito nisso. Ele vai assinar um contrato digital no qual a gente deixa claro as responsabilidades e deveres de um profissional liberal. Após isso, depois do contrato assinado, eu faço um cadastro de boas-vindas, na qual esse recrutado já, né, ele vai receber uma série de informações sobre a minha empresa. Se ele não tiver Cresce, imediatamente eu já auxilio ele a fazer o curso de TTI para começar o programa de estágio supervisionado aqui conosco. Se ele já tem Cresce, ele já vai começar os trabalhos imediatamente. E em seguida, com esses cadastros feitos, eu vou colocá-lo, eu vou inscrevê-lo no nosso onboarding. O nosso onboarding hoje, ele tem 30 dias de duração, 30 dias de treinamento, 30 dias de imersão na nossa cultura. São 3 encontros presenciais, no mínimo, de uma tarde toda, no qual ele vai entender toda a nossa cultura, toda a nossa metodologia e por que ele tomou a melhor decisão de ser um corretor de imóvel. Legal? Fernando, da onde vem essa galera que você entrevista? Eu tenho uma série de programas de incentivo para que as pessoas me encontrem, tá? Então, eu vou falar para vocês que uma das coisas que eu tenho costume é que todo bom profissional que eu encontro, que eu conheço, eu pergunto se eu não posso apresentar um projeto. Então, vamos supor que eu fui bem atendido, ou que eu fui num barzinho e conheci uma pessoa interessante, ou que, de repente, eu fui em algum estabelecimento comercial e conheci uma pessoa interessante. Eu pergunto se ele não quer conhecer a minha empresa despretensiosamente, eu não quero convencer ninguém, eu só quero plantar sementes. E daí, eu monto uma lista de prospects. Nessa lista, eu coloco as coisas que eu estou fazendo para estimular e para desenvolver a minha equipe comercial. Então, eu quero que eles vejam o tipo de treinamento que a gente faz, os tipos de convenções que a gente desenvolve, as coisas que a gente estimula que eles façam. Aqui internamente também, nós temos um programa de indicação. Então, vem muita gente que indica, que trabalha conosco, ou que não trabalha conosco, que conhece o nosso trabalho, que indicam profissionais para estarem aqui conosco. Então, você tem um site específico disso, em que, vamos supor, o pessoal do closing, que fecha as considerações de contrato, por exemplo, a Sabrina, outro dia que trabalha aqui conosco, falou, eu gosto tanto de ver vocês trabalhando e desenvolvendo os corretores, que eu acho que o meu noivo deveria estar aqui com vocês, que é o Douglas, que é um espetáculo, o cara fora descomunal. E daí ela vai lá e indica, tem uma central de indicação, e eu remunero quem me indica. Porque esse lead que vem de alguém que eu já gosto, que já é uma pessoa da minha família, ele para mim é muito valioso. Então eu remunero. Hoje a gente tem um programa de incentivo através de uma moeda digital própria. A nossa moeda chama OIX. Então hoje eu pago em OIX para quem me indica um bom candidato. Isso estimula. Eles não indicam por causa do dinheiro, mas quando eles descobrem que eles são remunerados, e para quem não sabe aí, turma, que está assistindo, vocês ganham dinheiro com isso. É uma maneira de eu estimular. Que mais? A partir do momento que eles entram, tem esse onboarding, e além do onboarding, a gente tem uma trilha de conhecimento, que a gente chama de escola. São diversos encontros, infelizmente hoje em dia todos online, antigamente, pré-pandemia, eram presenciais, mas eu trago pessoas de fora. Então, por exemplo, a Mônica Silva aí é uma imobiliarista portuguesa que a gente trouxe para falar com eles. Eu ensino eles a desenvolverem a marca pessoal deles. Eu ensino a ter scripts de ligação para falar com proprietário, para fazer cold call. Eu estou falando, eu ensino, mas eu só faço recrutamento. Quem ensina mesmo é o Olavo e o Danilo. O Olavo na parte de vendas, o Danilo na parte de locação. A gente se divide, mas a gente investe muito em desenvolvimento de carreira. Porque eu entendo que, fazendo isso, eu vou trazer para próximo
pessoas que querem alguma coisa da vida, pessoas que querem conquistar. E tem uma coisa também que eu gosto muito de fazer, que é desenvolver a nossa cultura interna e mostrar e gritar para todo mundo como é gostoso trabalhar aqui. São ações que não demandam muito, são ações simples, que fazem com que a sua autoridade no mercado aumente. Então, eu invisto muito nisso hoje, porque vamos supor que eu conversei com a Simone. A Simone veio aqui fazer uma reunião só para saber como a gente trabalha. Ela não veio aqui para trabalhar comigo, ela veio porque eu convidei. Falei, Simone, vem cá ver o que a gente faz. Daí ela veio, olhou, gostou do que viu, ela vai pesquisar na internet, né? E daí na internet eu tenho uma série de atividades para mostrar mais do que eu faço aqui na nossa empresa. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente um videozinho que eu tento passar um pouco da nossa cultura. Eu vou cortar ele no meio, tá? Eu gosto de trabalhar na Remax Chavante porque o ambiente é super descontraído, isso faz toda a diferença. Porque é uma empresa comprometida com seus colaboradores e clientes. Porque aqui somos impulsionados a sermos transparentes uns aos outros. Eu gosto pelo ambiente, pelas pessoas e pela seriedade da empresa. O bacana de você trabalhar na Remax Chavante é que aqui você tem uma capacitação constante. E o principal detalhe é que nós trabalhamos com pessoas e não com propriedades. Eu gosto de trabalhar na Remax Chavante porque dia a dia ela trabalha no desenvolvimento de cada profissional. Eu gosto de trabalhar na Remax Chavante porque nós temos uma biblioteca com estudos exclusivos para o nosso crescimento profissional. E, inclusive, ao final do mês, nós temos a Super Friday na última sexta-feira e junto premiações para a nossa turma e comes e bebes. Saberem o seguinte, tem uma galera aí que não está mais com a gente, não é todo mundo que está com a gente, mas se você ligar para cada um deles e perguntar, é a mesma energia, é a mesma vontade de estar aqui conosco, isso é muito importante. Outra coisa, imobiliaristas, amigos, estou acabando, hein, Simone? Imobiliaristas, amigos e corretores parceiros. É o desenvolvimento de autoridade nas mídias digitais, né? Então, hoje a gente tem um canal no YouTube. Gente, por favor, deem uma olhada nesse canal, youtube.com/Remax Chavante. Só procurar Remax Chavante, lá que vocês vão encontrar. Nós temos muitos vídeos nos quais a gente mostra o jeito que a gente gosta de trabalhar. Qual que é a minha ideia com isso? É desenvolver autoridade e trazer pessoas para junto da gente. Eu quero falar com os melhores profissionais, independente da área que eles atuam, independente dos locais que eles trabalham, e eu quero apaixoná-los para que trabalhem comigo. E, Fernando, por que você está vindo aqui ensinar tudo isso para a gente? Porque, para mim, se todo mundo fizer isso, nós vamos ter um mercado melhor, nós vamos ter um mercado mais profissionalizado, um mercado mais capacitado. E se a imobiliária que está aqui do meu lado trabalhar com excelência, a chance de eu fazer um negócio com ela aumenta muito. Entendam isso. Se nós tivermos bons profissionais juntos conosco, a chance da gente aumentar o número de transações entre a gente é muito mais alta. Quando eu vejo um corretor de outra imobiliária, quando eu vejo outra imobiliária, eu não vejo como uma empresa que está roubando um negócio que eu poderia fazer sozinho. Não, eu vejo uma oportunidade de fazer um negócio com ela que eu não faria sozinho. E para finalizar, eu tenho aqui um bonus track, que é, Fernando, legal, maravilha, você está falando um monte de coisa aí interessante, mas aonde eu encontro esse tipo de profissional? E aqui vai o segredo do sucesso. É muito difícil, é a pergunta de $1 milhão. Mas eu tenho uma concepção aqui que eu trago para mim, tá? Assim como em qualquer outro mercado, assim como em qualquer outra situação, nós temos 3 tipos de profissionais, tá? A gente vai encontrar com os corretores que já estão consolidados e felizes onde eles estão. Essa turma provavelmente não vai querer vir para cá, porque em time que ganha não se mexe, não é? É assim que fala, né? Beleza.
Mas você vai encontrar alguns corretores que estão bem, que estão no mercado, que não estão bem, mas eles querem mudar. Esse é um tipo de profissional que eu gosto bastante. Corretores que querem fazer a diferença. Mas, gente, aonde eu encontro os melhores profissionais são locais, são pessoas que nunca imaginaram que o mercado imobiliário era tão promissor quanto pode ser. Aqui a gente tem muito profissional que a gente auxilia desde o começo, fazendo o curso do TTI, entrando ou de transações imobiliárias, entrando no programa de estágio remunerado, acompanhando um supervisor, treinando, se capacitando e desenvolvendo a carreira do começo ao fim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Fernando Massucci. Tá aí meu celular, tá aí o nosso Instagram, tem bastante coisa legal. A nossa imobiliária fica na rua Monte Serra, número 906. Venham tomar um café. Por favor, me chamem, encham o meu saco aí de dúvidas, de objeções. Adoro objeções. Pode me chamar, vamos bater um papo. Imobiliaristas, corretores, querem vir aqui só para bater papo sobre o mercado imobiliário? Eu sou extremamente aberto, gostaria muito de recebê-los. Simone, é contigo. Olha só, Fernando, o Diego está acompanhando a gente de Curitiba, o Aloysio, MFR do Espírito Santo, Darcy está mandando um abraço, Remax Capital Prime, Charles Sampaio, Almeres Arcanjo, trabalha com você, né? Alexandre Sim. Medeiros Imóveis, Samanta Fernandes, Yudi Coutinho, Valéria Prosperi, Jéssica Montalvão, Lúcia Lisboa, a Patrícia também, que trabalha com você, Darcy, Edinaldo Rodrigues, Jéssica, já falei, Ana, Aline Santos, Coworking, Remax Vista, Danilo Herrero Machado, Kazuyuki Surumaki, acertei, acho. Amanda Neves, Sidney Mão Cheia. Fernando, obrigada por esse debate e o tema tão importante. Vilke, Plácido Júnior. Olha só, corretor profissional não fica, bom profissional, né? Não fica sem ganhar dinheiro. Cláudia Lopes, LCS Rodrigues, Flávio Roberto Leite, Remax Vivenda Vale. Que turma. Nardec Lisboa, Remax Ares, Fabiana Reis, estou falando rapidinho porque é bastante gente. Ariela, Remax Family, Rose Luanda Aquino, está falando aqui que as corretoras, ela quis dizer as empresas, né, não pagam o transporte, como é que as pessoas podem ter tanta especialização? Já que eu caí na Rose Luanda, vamos lá. É uma realidade, né, Fernando, que o corretor, ele arca com muitos custos. Como é que ele faz para se especializar tanto, assim, para ser um bom profissional? Legal. Isso é uma questão muito importante. Obrigado, viu, Rosiluanda? Porque a questão é a seguinte, gente. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente toma a decisão de ser um corretor de imóvel, tá? Um corretor de imóvel, ele não é um emprego. Ele não é emprego. Ele é uma profissão. Então, imagina o seguinte, imagina que você decidiu ser um dentista. Você vai ter que fazer a faculdade de dentista, vão ser 5 anos. Minha mãe é dentista. Beijo, mãe. Espero que minha mãe esteja me assistindo, né, Adriana? Te amo, mãe. Você vai ter que fazer uma faculdade de dentista. Depois você vai ter que fazer um estágio, muitas vezes não remunerado. Depois você vai ter que trabalhar para os outros, ganhando pouco. Depois você vai ter que abrir teu consultório. Daí você vai começar a conquistar o seu espaço. O corretor de imóvel, ele é mais parecido com isso do que com um emprego. Então, o que acontece hoje é o seguinte, o corretor, ele não pode esperar que a imobiliária pague um salário, ele não pode esperar que a imobiliária dê auxílio de custo, ele não pode esperar que a imobiliária auxilie ele a dar os primeiros passos. Porque os primeiros passos é literalmente abrir um negócio. É como se você fosse abrir um restaurante, você tem que alugar um ponto, você tem que comprar teu estoque. O mercado imobiliário não é para quem está precisando de dinheiro da noite para o dia. É para quem está pensando de 1 a 3 anos.
no futuro. E daí, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem o curso do técnico em transações imobiliárias, né? É um curso superior, ele pode ser técnico, mas ele pode ser um curso de faculdade. Aqui a gente tem na FATEC um curso excelente, já fui lá conhecer. Tem algumas faculdades particulares, a Drummond, o Unixul, que dão esse curso de transação imobiliária para você se preparar. Mas eu acredito que você tem que constantemente buscar a profissionalização. E aí eu não podia deixar de puxar a sardinha do Cresce. O Cresce, ele tem centenas de treinamentos de altíssimo nível gratuitos. Você tem o do KNAI, o de avaliador, de perito avaliador, você tem de matemática financeira, você tem o curso de HP, você tem um curso de fotografia que é excelente. Então, a questão é a seguinte, nós como autônomos, na verdade não é autônomo, na verdade a definição é profissional liberal. Nós não podemos esperar que as pessoas invistam em nós. É a mesma coisa que um engenheiro esperar que a empresa pague um MBA para ele. Pode ser que pague, pode ser, existe isso, mas ele não pode esperar isso, ele tem que querer por conta. E a minha visão do mercado imobiliário é que é muito promissor, dá muito dinheiro, dá mais dinheiro do que dentista, do que engenheiro. Tem corretor que ganha mais que médico. Mas por quê? Porque eles se capacitaram, porque eles querem aquilo como carreira. E não dá para você querer começar uma carreira esperando ganhar dinheiro semana que vem, mês que vem. Então, para você entrar no mercado imobiliário e ter uma carreira promissora, você tem que, primeiro, se preparar. Aqui na nossa empresa, a gente pede 6 meses de fôlego financeiro ou psicológico. Por que psicológico? Porque, às vezes, a pessoa tem um fôlego financeiro, mas chega no segundo, terceiro mês não ganhou nada, porque às vezes não ganha, desespera. Não pode desesperar. Nós estamos plantando as nossas sementes. Se a pessoa, se o profissional que sonha em ser corretor, ele tem dificuldade financeira, infelizmente, nesse momento, não é a hora de entrar no mercado imobiliário. E o que eu estou defendendo aqui hoje é o seguinte, o imobiliarista, ele tem que atrair bons profissionais e auxiliá-lo no desenvolvimento de carreira. Ele tem que ajudar um profissional a tomar as decisões corretas. Tá claro? É isso aí. E completando, então, o que você disse, Fernando, Roseluanda, é o seguinte, o Cresce, como o Fernando falou, tem vários cursos, tem várias lives como essa aqui. Então, olha, é só entrar lá, www.crescisp.gov.br e acompanhar. Esses cursos são enriquecedores, né? E como em qualquer profissão, a gente precisa se atualizar. Tudo que a gente aprende mais, isso ajuda no atendimento, na captação de imóvel, na captação de cliente, no fechamento de um negócio, na hora de você fazer mesa ali, né? Não tem ninguém para te ajudar, você vai fazer mesa. E aí? Precisa saber, né? Então, boa sorte e não perde essa chance, não. Acompanha aí o trabalho do Cresce, que é bem atuante. O José Aparecido Santos fala de Dracena, Janete, da Remax Chavante, Mantini Imóveis. Olha lá, excelente profissional. João Henrique fala de Maringá. Fabiana Reis, Fernando Top. Rogério Barea Gomes, boa noite para vocês todos. Fábio Cachoeira, Rogério Barea Gomes, repetir. Rafael Biagione, Fernanda é excelente. A Rafaela, sua esposa, Januse, dizendo, você precisa entender que você é um empresário. Eu entendo ele, Rafaela, porque quando ele diz eu sou um corretor de imóveis, eu sou jornalista, mas também sou corretora. A gente tem aquela coisa de eu sou corretora. Então, eu trabalho no Cresce, minha profissão de origem é o jornalismo, sou jornalista há 30 anos, e descobri a corretagem uns anos atrás, e a corretagem também entra ali no sangue. Então, a gente fala sempre, eu sou jornalista e sou corretora de imóveis, a gente sente um orgulho, né? E é muito bacana. Evelyn Bispo, Eduardo Sanches, Rodrigo Santos, Tayane Teixeira, Fernando Ascani, falando que você é modelo de recrutamento em São Paulo.
Olha lá, cheguei. O Alejandro, nesse que eu queria aqui. Ótimo. Alejandro Rocha. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: por que os anúncios sempre são assim? Contrato corretor experiente ou vendedor sem Cresce que deseja ganhar 10 mil. Alejandro, corretor sem Cresce, vendedor sem Cresce, isso é exercício ilegal da profissão, hein? Não pode, não pode. Tem que ser inscrito, habilitado, tá? É uma profissão e a gente tem que lutar para que essa profissão seja respeitada, né? Como a gente vai fazer isso? A gente trabalhando, inscrito, denunciando os que não são inscritos, né? Porque a gente Leandro, não é isso, Fernanda. Ó, eu vou falar um negócio, eu espero que a Simone não me corte, não me derrube. Pode ir em frente. Ó, é o seguinte, o mercado imobiliário, infelizmente, ele é pulverizado por profissionais de baixa qualificação. Geralmente, uma pessoa, quando ela decide se tornar corretor, é por falta de opção. Isso é muito triste, é muito triste. Eu tenho dor no coração de falar isso. Mas sabe qual que é o principal problema? Que isso é responsabilidade nossa. Nós não queremos procurar, a gente não investe, não se estrutura para encontrar corretores capacitados, pessoas que sonham em ter uma carreira. A corretagem é uma carreira que dá muito dinheiro, uma carreira muito... Eu vou dar um exemplo. Você assiste filme norte-americano que tem corretor, os corretores são os mais importantes do filme. Porque eles sabem tudo da região. Eles são referências profissionais. Só que para isso acontecer no Brasil, cabe a nós. Cabe tanto ao dono da imobiliária quanto ao corretor. O corretor, ele fala assim, eu quero trabalhar no mercado imobiliário, ele tem que procurar ser o melhor, ele tem que pensar, eu tenho que ter um nome. Aqui na Remax Chavante, a gente não fala para o corretor que ele é um vendedor nosso, que ele vai chegar aqui, vai ter produto nosso, vai ter comprador. Não, a gente ensina ele a não usar o nome da imobiliária. Então, por exemplo, o Fernando Massucci vai vir trabalhar aqui. Fernando Massucci é uma empresa. Desenvolva a sua autoridade. Desenvolva o seu nome. Faça com que as pessoas te conheçam e te respeitam e queiram falar com você. Vem da gente isso. Daí agora você passa que nem... Eu perco a conta da quantidade de imobiliárias que tem aqui na região. Eu estou a 800 metros aqui do metrô Carrão, deve ter umas 15 imobiliárias. É super normal você passar e precisa-se de corretor. Daí você vai num plantão, tem qualquer um. Isso é culpa nossa. A gente não pode deixar isso acontecer. Essa semana veio o Leandro do Cresce aqui bater um papo com a gente. Eu estava falando isso para ele. Meu sonho é ser delegado do Cresce para forçar isso, para brigar por isso. Para querer lutar a favor da nossa classe. Porque a nossa classe é uma classe muito poderosa. A gente ajuda ou atrapalha o desenvolvimento imobiliário da região. Cabe a nós. Então, nós temos que procurar empresas sérias e nós temos que procurar ser autoridades, ser profissionais competentes. É isso aí. Show. Rafael Nascimento, Roberta, Borba, Rogério. De novo, Rogério. Aqui o Rogério vai mandando parabéns, show. Adolfo Júnior. A Roberta é a vizinhança nossa aqui, amiga nossa. Roberta, você tem que vir visitar a gente. Olha lá, onde é que eu parei? Deixa eu ver. Adolfo Júnior, Praia Grande. Lorena Rodrigues. Bruno Foschini. Parabéns, Fernando, pelo seu trabalho comprometido. Fabiana Reis. Fabi. Olá, sua esposa. Nosso negócio são com pessoas, é isso aí. E o corretor realiza sonhos, né, gente? Puxa vida. O Carlos, Pedro Fonseca, Silvia Martins, Dagoberto Silva, Rafael Biagione, Patrícia, Maurício Ragoni, Suzilene, Danilo, Carlos Vieira. O Carlos mandou uma pergunta para a gente fechar. Você usa empresas especializadas em recrutamento, tipo Cato, Infojobs, etc.? Legal, excelente pergunta. Eu uso sim, tá? O que eu faço? Eu não posso citar nomes, tá? O que acontece é o seguinte,
existem algumas empresas do mercado imobiliário que amadorizam essa profissão, né? E daí eles pegam e ligam para todos. Para todos. Eles não filtram. Tipo assim, teve uma época que a gente estava procurando, lá minha esposa estava procurando, eles ligam toda semana. Eu filtro profissionais que estão próximas à minha empresa, a gente chama isso de posicionamento, então são pessoas que moram no bairro, né? Que têm interesse em trabalhar no bairro em que eles moram. E eu ligo com uma delicadeza muito grande, convidando eles a conhecerem o nosso projeto, tá? Geralmente, pessoas que estão em sites de recrutamento de emprego, eles estão procurando salário. Então, é muito difícil, é uma objeção muito grande. Primeiro, porque tem empresas que banalizam a nossa profissão, depois porque são pessoas que procuram salário. Então, geralmente, se você ligar para essas pessoas e falar assim, eu sou da imobiliária tal, ele vai desligar. E para ser corretor, é triste isso. Eu preciso trazer a realidade para vocês. Então, geralmente, por exemplo, outro dia eu vi um currículo que eu estou apaixonado, que é do Thiago Greco. E o Thiago, a hora que eu falei que era de imobiliária, ele quase desligou na minha cara. Eu falei, calma, não é isso que você está pensando. Eu não vou te colocar num salão e evitar que você use seu nome. Eu estou te convidando para ter uma carreira em que provavelmente, se você se unir a nós e desenvolver como profissional, como autoridade, os seus ganhos vão ser mais relevantes. E ele não quis vir. Qual que é o meu papel? Ficar junto com ele, trazendo, convidar ele para assistir coisas com a gente, dar a percepção de que eu não estou aqui para trazer mais um para a minha equipe. Eu estou aqui para desenvolver e auxiliar a carreira profissional dos corretores. Então, respondendo a sua pergunta de maneira pragmática, eu falo muito, né? Eu preciso parar de falar tanto. Respondendo a sua pergunta de maneira pragmática, eu uso sim, mas é difícil você captar bons profissionais, porque em sua maioria eles estão procurando salários. Então, eu uso para montar uma base de dados de perfis comerciais muito bons, eu pesquiso bastante, e daí eu tento trazê-los para perto. Olha só, tem várias pessoas aqui mandando abraços, elogiando você. O Alexandre Joaquim diz, o senhor Fernando tem o reconhecimento da Associação Comercial de São Paulo como um grande desenvolvedor de empreendedores e nosso apoio para ser delegado do Cresce. Parabéns, Fernando. Um abraço a todos que estão acompanhando a gente. Quero convidar, inclusive, os nossos internautas. A gente não tem tempo, senão falaria o nome de todo mundo, mas eu convido vocês para acompanharem a próxima live às 8h30. O tema é Como Vender pelo TikTok. A palestrante Rúbria Liliane Souza. Então, fica a dica aí às 8h30 da noite, tá bom? Eu quero agradecer você, Fernando, todo mundo, todos os internautas que acompanharam a gente, que mandaram seus comentários, seus agradecimentos, suas perguntas. E, mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Cresce, quero agradecer a sua participação, essa palestra tão bacana que você se dispôs a dar para a gente aí mais de 1 hora do seu dia. Então, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu espero que você também tenha gostado e que volte. Simone, é sempre uma honra. Pode contar comigo. A gente pode trazer aqui diversos assuntos. Hoje mesmo surgiram vários assuntos diferentes. Eu agradeço sempre a vocês do Cresce. Eu sou um fã de carteirinha do Cresce. Obrigado, Carol, que ajudou a gente aí no background, não apareceu, mas está aí trabalhando. Obrigado, Gilberto, que é uma pessoa muito carinhosa. A Cris, que sempre fala comigo. E você, Simone, muito obrigado e conte sempre comigo. Eu agradeço você. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos e live 8h30, hein? Tchau, Boa noite, gente. Obrigadão. Boa noite, obrigada.